Boa tarde, vamos dar início a mais um culto e eu quero ler com vocês 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu vou ler novamente, certo? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, hoje eu fiquei pensando sobre o dízimo, né? Eu nem falei com o pastor, nem falei com ninguém que eu ia falar sobre isso, porque eu acho a necessidade, certo? Então, olha, gente, é necessário, né? O dízimo é necessário, as ofertas também. Precisamos trazer os dízimos à casa do Pai, certo? Com o dízimo e as ofertas, contribuímos de maneira prática para a salvação de mais pessoas, com o crescimento espiritual de cada crente, com o funcionamento da igreja e principalmente, né, com o crescimento do reino de Deus. Então, coloque no coração de vocês, contribuir com dízimos e ofertas, certo? Lembre sempre disso. Lembre que com o dízimo nós estaremos contribuindo para o reino de Deus. Então, traga os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Pai. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, grandioso Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de amor. Muito obrigada, Deus Todo-Poderoso, por mais esse dia. E que possamos, Senhor Deus, cada vez mais dar com alegria, ó Deus Todo-Poderoso, trazer as ofertas, trazer o dízimo à tua casa, Senhor Deus, para que o trabalho, Senhor Deus Todo-Poderoso, para o teu reino continue. Ó Deus amado, abençoa, coloca no coração de cada irmão e no meu também, cada vez mais, dá com alegria. E muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Abençoe o louvor, abençoe a pregação e que o seu nome seja honrado. Em nome de Jesus, amém. Graças a Paz, igreja, vamos adorar o santo nome de Jesus Cristo. Esta paz que sinto em minha alma. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, seu grande amor. Não me conquistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, Não, eu olho o seu amor, seu grande amor. não me conquistas, alegre estou. Seguro que sinto em minha alma, Não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olha as circunstâncias, eu olho o seu amor, seu grande amor. não me conquistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, eu olho o seu amor,
não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, e a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, Alegre estou, não olha as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, Alegre estou, aleluia, oh glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor, aleluia, oh glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, Alegre estou, não olha as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, seu grande amor. Alegre estou. amém. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Você é bem-vindo aqui. Você em casa, nós aqui, estamos todos presentes ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o seu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. apareça, Que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. apareça, que teu nome cresça, Vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Meus amados, que você possa estar em casa nesse momento, sentindo o desejo de poder adorar o Senhor Jesus. Abra seu coração, deixe que Ele entre dentro da sua casa, deixe que Ele entre dentro do seu coração, que você possa expressar o maior dos amores dentro de você, que é a presença de Deus, a presença de Cristo no seu lar. Que você seja essa casa, que você possa deixar Jesus entrar em sua vida, você faça morada em sua vida, que Ele possa nessa tarde estar com você cantando, louvando, engrandecendo o santo nome de Deus na sua casa, na sua residência,
Você que está aí sentado no seu sofá, em algum canto do seu lar, na sua rede, adore a Deus nesse momento. Faça Jesus Cristo entrar dentro de você, através do seu coração, através de oração, que Ele possa fazer morada. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Aqui, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Muito obrigado por tudo, pelo alimento. Obrigado pela proteção contra o mal que o Senhor tem nos dado. Obrigado por ter chegado até aqui e estarmos adorando, Pai. Que o Senhor possa estar protegendo nossas famílias, está protegendo a liderança, para que eles possam aprender mais e mais, para que também possamos aprender, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Cuida das nossas famílias, onde eles estiverem, com a sua mão protetora, Pai. Sabemos que é só o Senhor quem pode alcançá-los, Pai, onde eles estiverem. Cuida daqueles que não são crentes, cuida daqueles que estão doentes. Transforma, Pai, nessa noite os corações daqueles que escutam a sua palavra.
daqueles que ainda não aceitaram a Ti como Salvador, Pai. Esse é o nosso desejo, mas que tudo seja feito de acordo com a hora e o tempo necessário que o Senhor quer para as nossas vidas. Muda os nossos destinos, nos conduz, Pai. Possamos estar atentos para a palavra que vai ser falada agora através de Vitor. Que Ele possa nos abençoar e abençoar todos que estão em casa, porque o Senhor é quem usa cada um, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa estar conosco durante essa semana. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Amém. Esqueci de álcool lá em cima, vou botar no microfone. Boa tarde a todos, graça e paz, amém. Estamos mais uma vez aqui reunidos neste momento de alegria, pois estamos desfrutando do louvor, estamos desfrutando da palavra de Deus, né? Então, é grande alegria estarmos todos nós juntos, mesmo longe, né? Mas estamos juntos em espírito. Amém? O tema que eu trago aos irmãos hoje, servos de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 1. Vamos abrir aqui. Em Romanos, capítulo 1, verso 1. Obrigado. E o texto diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É um dos textos que eu mais gosto, porque essa carta aos Romanos, muitos teólogos afirmam que todo cristão tem que ter essa carta no coração. Todo cristão tem que ter essa carta no coração. Então Paulo se apresenta como servo. Servo que no grego é doulos e no aramaico eved, que é o mesmo que escravo. Então Paulo ele se apresenta como escravo de Cristo. Todos nós já sabemos o significado, sabemos qual o papel, a finalidade, para que servia, por aí vai. Mas para quem não sabe, escravo significa ser possuído. Uma pessoa que não vive mais para você. Ele não vive mais o eu, o ele. Escravo é tratado como um simples objeto. Ele simplesmente não tinha vontade alguma. Um escravo não tinha vontade alguma. A sua vontade é a do seu dono. Era como possuir um empregado em casa, sem CLT ou carteira assinada, carteira de trabalho, carteira assinada. Era apenas uma propriedade. Era privado da liberdade. Esse era o escravo, privado da liberdade. Então, antigamente, para sermos escravos, existiam 4 formas: por dívida, por pobreza, por nascimento ou como prisioneiro de guerra. Dívida, que se alguém não conseguisse pagar a sua conta, poderia vender o seu trabalho e era levado como escravo. Por pobreza, quem não conseguiria se sustentar poderia se vender como escravo. E assim toda a sua despesa era levada com o seu dono.
por nascimento, filho de escravo, era também um escravo, por tempo determinado, era liberado após alguns anos. E como prisioneiro de guerra, pessoas capturadas elas também levaram como escravas, levando todos os direitos acima. Então Paulo ele se mostra humildemente para a igreja de Roma, para os romanos, se mostra como escravo de Cristo, uma pessoa privada pertencente a Jesus Cristo. E a gente vai entender melhor o passado estudo, porque Paulo ele reivindicou a sua vida para viver Cristo. E o primeiro ponto que eu trago aqui para nós hoje é: éramos escravos do pecado. Nós hoje somos libertos, mas éramos escravos do pecado. Podemos nos perguntar por que é que Paulo chegou à igreja de Roma desta maneira. Roma era a cidade com o maior ponto de escravos, com o maior número de escravos. Acredita-se que em Roma tinha mais escravos do que homens livres, cerca de 10 a 12 milhões de escravos. Agora você imagina com coragem Paulo chega para essas pessoas e mostrando que eles tinham que ser escravos de Cristo, ou falando que era escravo de Cristo. Falava que eles tinham que se converter para ser libertos da escravidão, do pecado, para ser escravo de Jesus Cristo. É muita ousadia. As pessoas queriam libertação. Ninguém chegava para um escravo e perguntava o que ele estava sentindo ou qual era a sua opinião. Ele simplesmente abraçava a opinião do seu dono e acabou-se, já era. Ninguém chamava senhor escravo. Eles não tinham vontade própria. Era um simples escravo. Então as pessoas poderiam pensar que Paulo estava maluco. Chegavam para ele: meu filho, você não sabe o que é um escravo? Ou como é que você manda eu ser um? Paulo ele foi corajoso. Ele mostrou o que ele era e mostrou que as pessoas também tinham que ser, porque estavam cegas. E entra nós que somos escravos por nascimento, éramos escravos de nascimento do pecado, e não tínhamos liberdade, muito menos comprar nossa própria liberdade. Para sermos escravos do pecado é diferente por sermos escravos por dívida, pobreza, por nascimento ou prisioneiro de guerra. Eles poderiam garantir a sua liberdade, mas nós não. Se for pela nossa própria vontade, não conseguimos ficar livres do pecado. Porque o pecado, o que faz o pecado é consumir as nossas vidas, acaba com as nossas vidas. Podemos abordar o pecado como um senhor, um dono, um ser com poderes extraordinários. Ele vem, devora tudo à sua volta e não importa o quanto trabalhemos, nunca vamos estar livres dele. Nunca. Nos tempos antigos, os trabalhadores poderiam ser libertos com trabalho, mas quanto mais nós pecamos, quanto mais nós nos associamos ao pecado, mais fixos, mais agarrados, mais presos vamos estar nele. É isso que Paulo ele nos ensina na carta aos Romanos. Podemos supor que o pecado é como um leão. Um leão grande. Não conseguimos lutar sozinho contra ele, por ele ser feroz, e nós só o alimentamos. E vai chegar um tempo que ele vai crescer, crescer e crescer, e a gente não vai ter mais domínio. É como aquela velha suposição, né? O pecado é errar um alvo. Eu acho que eu já trouxe essa história aqui. Uma vez, uma criança pegou uma pedra e tacou na cabeça do seu colega na escola.
E a mãe chegando, disse: meu filho, por que é que você fez isso com seu colega? Aí ele disse: mãe, ele só estava enchendo meu saco. Então eu fui lá e taquei a pedra na cabeça dele. E a mãe disse: meu filho, por que você não me chamou? Aí o menino olhou para a mãe sério e disse: mãe, a senhora não consegue acertar a janela lá de casa, como é que vai acertar a cabeça desse menino? Então o pecado é errar o alvo. Porque nós vamos querer fugir, mas não vamos conseguir. Não vamos ter força e nem capacidade de fazer isso sozinho, porque estaremos junto ao pecado. O segundo ponto é que Cristo comprou nossa liberdade com sangue. Em Romanos 6, no verso 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vos que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo ele vem enfrentando aqui com a igreja de Roma da seguinte forma: a igreja de Roma estava na sua mente: se eu me converti a Jesus Cristo e ele me tira do pecado, então eu vou poder pecar à vontade. Eu posso continuar tendo as minhas práticas pecaminosas, porque Cristo já morreu por elas. Era a mentalidade da igreja de Roma. E muitas mentalidade nossa, às vezes. Está errado. E Paulo diz: uma vez morto para o pecado, acabou-se vida de pecado. Acabou. Uma vez que você morre para o pecado, tchau vida de pecado. Temos que lutar, batalhar contra o pecado, porque Cristo comprou nossa liberdade com sangue. Em Romanos 6:23, Paulo nos mostra que temos dois senhores, dois sistemas e dois resultados. Dois senhores, o pecado e Deus. Dois sistemas, o salário e dom. E dois resultados, morte e vida eterna. Analisando bem o texto, é livre e arbítrio. Quando Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos uma escolha. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Se você pecar, você sabe para onde vai. Mas o dom gratuito, a vida eterna que Deus nos concedeu é em Cristo Jesus. Mostrou o livre e arbítrio. Antigamente, os escravos eram levados às praças públicas para serem leiloados como objeto, como um produto. Quem dava o maior lance, levava. Quase todos podiam ter um escravo. Quem desse o maior lance, levava um escravo. Fomos levados à praça pública. E Cristo nos comprou, pagando o maior preço com o seu sangue. Desta forma, podemos ver o quão caro Cristo nos pagou, o quão Cristo sofreu. Fomos comprados com o sangue de Cristo. Não existe dinheiro para nos comprar. Não existia. Só o sangue de Cristo. E aí vem a pergunta para a nossa reflexão: por que ainda amamos o pecado? Por que ainda vivemos nele? Por que ainda a prática? Por que ainda o amor? O que mais vemos são cristãos que não largam as suas vidas ao pecado. Às vezes se escondem debaixo da coberta, debaixo da cama, dentro do armário, mas não se enganem. Deus julgará todos os nossos pecados. Não se enganem.
Cristo ofertou com sangue para nos salvar, para que fôssemos livres. Foi necessário a morte de Cristo na cruz para que pudéssemos desfrutar da liberdade. Terceiro ponto. Somos livres para sermos escravos de Cristo. Existe uma velha história de Abraham Lincoln. A história diz que ele foi a um mercado de escravos para comprar de volta uma garota escrava. Quando ela viu um homem branco oferecendo lances, ela pensou que era outro homem branco que ia comprá-la e ia abusar dela. Ele venceu o leilão. E quando ele estava indo embora com sua propriedade, ele disse: jovem, você está livre. Ela disse: o que significa isso? Isso significa que você está livre. Isso significa que eu posso dizer o que eu quero dizer? Lincoln disse: sim, minha querida. Você pode dizer o que você quer dizer. Isso significa que eu posso ser o que eu quero ser? Lincoln disse: sim, você pode ser o que você quiser. Isso significa que eu posso ir para onde eu quiser ir? Ele disse: sim, você pode ir para onde você quiser ir. A garota, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: então eu escolho ir com você. Agora podemos dizer, igual a Paulo na sua carta 1 Coríntios 7:22, somos livres para sermos escravos de Cristo. Cristo nos livrou da escravidão, nos livrou da punição de servir ao pecado. Íamos ser punidos, porque o salário do pecado é a morte. E a nossa punição estava prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Agora nossa vida deve ser agradar somente a Deus. Somos escravos dele. Quem vive agora não é mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo fala em Gálatas. Temos que nos sujeitar e agradar somente a Deus. Somente. Gálatas capítulo 1, no verso 10 diz, no finalzinho: se eu tivesse agradando os homens, não seria escravo de Cristo. Muitos de nós procuramos agradar as pessoas e esquecemos que o principal foco a quem devemos agradar é Jesus Cristo. Esquecemos que aquele que comprou, a quem nos comprou na cruz foi Cristo. É o único que deve ser agradado, o único que deve ser obedecido. E muitas das vezes queremos a liberdade da escravidão, do pecado, para vivermos uma liberdade pelo mundo, ao qual nos enchemos de práticas mundanas. Ontem, no culto dos jovens de Serra do Mel, foi abordado o texto de Daniel, capítulo 1. Eu acho interessante que quando chegaram para aqueles 4 jovens e mostraram a mesa farta, com certeza, de deliciosas iguarias, de deliciosos alimentos, foi difícil ele chegar e dizer: eu não quero, porque vai desagradar o meu Deus. Porque Daniel sabia, todos os 4 sabiam, que todo alimento a chegar à mesa do rei, a mesa deles, eram passado a holocausto, era levado aos deuses. Todos eles sabiam. Então, se eles comessem daquele alimento, era idolatria. E eles fugiram da idolatria, fugiram da mesa farta. E o que eu acho mais interessante no final do texto é a recompensa que eles tiveram. A recompensa de todos os 4 tiveram.
Em Daniel capítulo 1, verso 17, diz: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, os chefes dos eunucos os trouxeram diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. É a recompensa de Deus. Recompensa. Eles largaram o mundo, largaram a mesa farta, para se encher do Espírito de Deus. E a Bíblia diz aqui que eles foram 10 vezes mais sábios do que os sábios, que os astrólogos. Deus os abençoou, porque eles preferiram servir a Deus, a adorar somente a Deus. Em Coríntios diz: eu tenho uma ambição, a agradar a Ele, simples assim, fazer que Ele manda. Isso era o que um escravo fazia, agradar somente ao seu dono. Em Tiago capítulo 4, verso 13, diz que isso é uma linguagem de escravo. Temos que viver em obediência a Deus, servir somente a Deus. Temos que abandonar nossa antiga vida e buscar somente a Deus. Buscar uma vida de obediência. Acabou aquela vida de desobediência, aquela vida de estarmos presos ao pecado. Hoje somos livres. Podemos nos alegrar e dizer: somente a Ti, Senhor, te louvarei, somente a Ti. Os escravos de antigamente, por conviver muito com seus senhores, tinham uma boa intimidade com eles, dialogavam, e o mais interessante é que o escravo ele nunca correspondia aos seus erros. Quem correspondia era o seu senhor. Quem o defendia era o seu senhor. Certo que poderia haver um castigo mediante a isso, mas Cristo é o nosso Senhor. Cristo é quem vai corresponder a toda a nossa culpa. Cristo irá corresponder todos os nossos pecados. Quando chegarmos no céu, teremos um advogado, porque Cristo vai tirar toda a nossa culpa. Uma das coisas que devemos entender é que estamos aqui para servir e não para ser servido, porque Cristo serviu. O próprio Cristo veio para servir. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo diz: está vendo o que eu estou fazendo? Você me admira? Imite a Ele, porque é isso que eu estou fazendo. Sigam esse meu exemplo, porque é a Cristo que eu estou imitando. E é isso que temos que fazer: servir somente a Cristo. Paulo estava cumprindo ordem, estava fazendo o seu dever de escravo. John MacArthur, em uma de suas pregações, fala a seguinte frase: nós não temos qualquer vontade senão a dele. Não temos qualquer vontade senão a vontade de Deus. Quer um objetivo melhor? Um objetivo maior do que fazer a vontade de Deus? Do que seguir os princípios de Deus? Temos que largar o comodismo e começar a fazer a vontade de Deus, a servir, a ajudar o crescimento da sua obra. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. E temos que deixar Ele nos usar,
Fomos criados para fazer a sua vontade e não a nossa própria vontade. Lembrando, um escravo nunca tem vontade própria. Sempre seguimos a vontade do nosso Senhor. É isso que Paulo deixa bem claro para nós aqui em Romanos. E o que é bem interessante no restante do versículo 1 é que separado para o Evangelho de Deus. Isso é dado para nós também. Fomos separados para pregar as boas novas de Deus. Pregar o Evangelho de Deus. Paulo diz: eu fui chamado para pregar o Evangelho de Deus, para fazer as boas vontades de Deus. Porque Paulo complementa um pouco mais à frente: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas justo viverá pela fé. Foi para isso que fomos chamados, para obedecer a Deus. E é um ponto interessante de obediência que nós vemos na Bíblia. Muitas pessoas crescendo, sendo abençoadas, porque estão obedecendo a Deus, estão vivendo uma vida de obediência a Deus. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Abraão poderia dizer: não, Senhor, peraí, para onde é que nós vai primeiro? Mostra o rumo, lança o FGTS aí. Poderia, mas Abraão ele não foi contra a ordem de Deus. Ele foi. Ele seguiu a ordem de Deus. Sabia para onde ia? Não, mas foi Deus que mandou. José é outro exemplo. José era um dos preferidos do seu pai porque era obediente. Foi vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar. A casa de Potifar começou a prosperar, porque José era servo de Deus e era um servo obediente. Então entenda uma coisa: quando nós somos servos obedientes, a nossa casa prospera. A nossa casa se enche de bênçãos. Muitos crentes chegam dentro da igreja e dizem: pastor, eu não entendo. A gente diz: o pastor chega e diz: o que é? Pastor, é porque eu estou levando a vida, minha vida está isso, isso, isso. Aí quando vai ver, a pessoa não lê a Bíblia, não ora, não quer ir para a igreja, grita com o filho como se fosse um qualquer no meio da rua. Desobediência. Deus castiga servos desobedientes. Nós hoje fixamos mais conselhos de pessoas do mundo do que pessoas da igreja. Do que chegar para o pastor e apresentar algum problema. Uma vez uma irmã chegou para a gente e disse assim: pastor, teve uma amiga lá do trabalho que ela chegou para mim e disse que era melhor me separar, que eu vou viver muito melhor sem meu traste do meu marido. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Será que é a melhor saída? Será que esse é o conselho adequado? Porque hoje ela seguiu o conselho do pastor. E hoje o marido dela está dentro da igreja. Então tem pessoas que entram em nossas vidas para destruir, para acabar. Satanás faz isso. Então, meus irmãos, estamos livres para seguir e fazer a vontade de Deus. Somente a vontade do Pai. Um escravo nunca tem vontade própria. Ele tem que fazer a vontade de Deus. A escravidão se constitui em um preço a pagar. Nós, por sermos imundos aos olhos de Deus, não tínhamos condições de comprar nossa própria liberdade. Mas Cristo, com seu infinito amor, pagou o nosso preço na cruz com seu sangue. De escravos condenados, passamos a ser escravos e filhos dele.
Como escravos, temos domínio absoluto, submissão absoluta, lealdade absoluta, obediência absoluta e dependência absoluta em Cristo Jesus. Porque fomos comprados e não dominamos mais as nossas vidas. Se almejamos o céu, se almejamos uma vida de felicidade e se almejamos a Jesus, é em obediência. Romanos 6, 5 e 6. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Não sejamos mais escravos do pecado, meus irmãos. Devemos nos alegrar e desfrutar dessa vitória. Devemos chegar para o nosso próximo e apresentar o Evangelho de Deus. A mesma alegria que nós enfrentamos, que nós temos em ler a palavra, em estar em união com Deus, nós devemos desejar para o próximo também. Vamos obedecer o ídolo de Cristo. Apresentem as boas novas ao seu familiar, ao seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Apresente as boas novas. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu me converti dia 12 de agosto de 2012. Meu irmão morava com minha avó, na Serra do Mel. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi apresentar a Bíblia para ele. E hoje ele diz, aonde quer que vá. Quem me evangelizou foi meu irmão. Não me gloriando, mas eu senti uma felicidade tão grande de estar na casa de Deus, louvando a Deus, estar junto com Deus, que eu quis repassar para ele também. E a primeira coisa que eu fiz foi apresentar a Bíblia para ele. E ele se converteu, ele pediu uma Bíblia, porque disse que queria a felicidade que eu estava tendo no momento também. E hoje nós somos felizes. Uma vez eu falei num culto de oração, ficou muito... Todo mundo achou muita graça na igreja, que eu disse que eu saí do buraco para ir para uma bênção que Deus me deu. Porque na minha casa, quando a gente entra, a gente descia. O pastor Costa acho que já foi lá em casa. Já foi, pastor. A gente entrava dentro de casa, a gente descia. Era um buraco. Então Deus me tirou do buraco para me dar uma bênção. Uma família. Eu tenho uma família que não era lá essas coisas, é só família de nome. Hoje eu aprendi com meu pai muitas das coisas e tenho muito a aprender do que é ser um filho ainda, do que é ser um esposo, que graças a Deus até casei também, essa bênção Deus me deu. Então, louvado seja Deus por todas essas bênçãos que Deus tem nos dado, por nossas famílias. Temos que nos alegrar. Estamos meio a uma pandemia? Estamos, mas Deus está nos ajudando. Deus está sob controle de nossas vidas, e isso temos que dar graça, porque Cristo, mesmo sendo às vezes ingratos, Ele não nos desampara, Ele sempre nos abençoa. Amém? A gente vai orar, e após a oração temos os avisos. Oremos. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia e de bondade, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, neste culto. Abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa as outras extensões, meu Pai. E possamos, meu Deus, sempre nos te louvar, te engrandecer, sempre fazer a tua vontade, meu Pai. Ensina-nos a ser servos de ti. Ensina-nos a pegar o teu exemplo. O Senhor foi servo, então a gente tem que pegar o seu exemplo como servo e servir a ti, meu Pai. Abençoa nossas famílias, meu Deus. Abençoa esse pequeno estudo. Foi simples, mas penetra em nossos corações para que a gente possa pôr em prática em nossas vidas. A gente possa amar a tua igreja, que a gente possa amar as nossas famílias e orar pela nossa igreja e pela nossa família, meu Pai. Abençoa, Senhor. Assim, meu Pai, que oramos, assim, meu Pai, que agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Só um pequeno aviso. Dia 2, né? A igreja ela foi liberada, as igrejas foram liberadas, intermédio da reunião que houve. Dia 2 nós teremos o nosso primeiro culto presencial aqui na igreja, culto normal que a gente tinha feito, com as devidas precauções, álcool em gel, o uso obrigatório de máscara, os distanciamentos das cadeiras. Então estaremos aqui na igreja com o nosso primeiro culto no dia 2. Então, quem sentir a vontade, quiser vir, venham. Estaremos aqui com segurança para recebê-los e adorar o nosso Deus. Tá bom? Amanhã teremos a nossa live. Acho que Rivelino vai falar mais que quer. E deixa os pedidos de orações para a gente orar. Amém? Amém. Deus te abençoe, Vitor. Palavra maravilhosa. Bem, passando para avisar que amanhã nós temos a nossa live evangelística, né, no Instagram, @QQCâmara. Não deixe de participar. Amanhã também temos um tema ótimo que o pastor Costa vai trazer para a gente. E anunciar também que depois do dia 2 nós teremos o nosso encontro de casais no dia 8. Aqui também contamos com todos os casais, que deu os 30%, viu? Não vamos esquecer os 30%. Aqueles que não puderem vir, as nossas transmissões serão feitas também através do Facebook. Desde já a gente agradece. A gente conta com a presença aí dos casal jovem, né? Esse rapaz que foi benção, agora casou agora, né, Vitor? Com a participação deles, a participação de cada casal, para que a gente possa fazer uma adoração e um culto para os casais. E o tema de amanhã é o seguinte: nossas orações estão em memória diante de Deus. Por quê? Participe amanhã com a gente. Nossas orações estão em memórias diante de Deus. Por quê? Eita, pastor, amanhã nós temos um grande debate na live a partir das 19 horas pelo Instagram. Vamos orar? Soberano Deus, graças a Te damos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela transmissão desse culto, que o Senhor possa estar sempre abençoando e protegendo a todos nós. Nos leva para as nossas residências, e é assim que nós te oramos, Pai. Amém.